E aí a gente sai do... Olá, olá, bem-vindes todos, todas e todes. Esse é mais um encontro dos seminários permanentes da Academia de Curadoria. Para quem ainda não nos conhece, nós somos um grupo de pesquisa, né, registrado no CNPq e com sede na Universidade de Brasília, que tem como interesse desenvolver projetos pedagógico-curatoriais, né, tanto no ambiente universitário, como para instituições que precisam, né, de algum tipo de auxílio nesse sentido hoje no Brasil. Nós temos membros de vários lugares do país, e hoje nós estamos primordialmente nos dedicando a projetos digitais. Por conta disso, nós estamos entrevistando, né, a cada 2 semanas, né, pessoas realmente referenciais nesse campo hoje no país, e é por isso que o nosso convidado da vez é o professor Daniel Hora. Eu vou passar a palavra para a Ana Romã, que também coordena esse espaço aqui de seminários permanentes, para que ela possa apresentar o nosso convidado, e então nós podemos ouvir o que ele nos trouxe hoje. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Daniel, pela presença. Queria começar falando que meu áudio está muito ruim, mas vamos lá, seguimos. Vou apresentar o Daniel, lembrando que a gente vai ter um chat aberto, que vocês podem enviar a pergunta de vocês ao longo de toda a transmissão, e a gente vai, no final da fala do Daniel, conversar com ele, fazer as perguntas de vocês, e, bom, fiquem à vontade. Daniel Hora é professor adjunto do Departamento de Artes Visuais e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. É um dos líderes do grupo de pesquisa Fresta, Imagens Técnicas e Dispositivos Errantes, e é subcoordenador do projeto de extensão Processos de Criação em Curadoria. Atua, desde 2004, nas áreas de comunicação, teoria e crítica de arte, tecnologia e mídia, com ênfase nas práticas e estudos relacionados à arte contemporânea, estética pós-digital, cultura hacker, código aberto e generatividade. Recebeu o Prêmio Rumos Itaú Cultural de Arte Cibernética em 2009 na categoria Pesquisa Acadêmica. Realizou pós-doutorado com Bolsa CAPES entre 2015 e 2017, junto ao Núcleo de Estética, Hermenêutica e Semiótica do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília e obteve doutorado em Arte Contemporânea pela Universidade de Brasília em 2015. Foi pesquisador visitante do Departamento de Artes Visuais da Universidade da Califórnia, em São Diego, com Bolsa CAPES Fulbright de doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Bom, muito obrigada, Daniel, e a gente fica muito feliz também com essa colaboração que se inicia hoje com a plataforma de curadoria, com esse projeto que vocês têm na Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos abertos também para continuar a nossa conversa com relação a isso. Muito obrigada. Bem, eu também faço agradecimentos, gostaria de cumprimentar, né, todos e todas que estão acompanhando a transmissão. É um prazer participar do projeto de vocês, né, Ana Romã e representa, né, para mim, inclusive, um certo retorno à Universidade de Brasília, onde eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, fiquei um longo tempo. E aí o que eu trouxe hoje, né, uma síntese de um trabalho de pesquisa que se inicia há muito tempo, né, atrás, né, se eu contar desde o período de produção de textos críticos, ainda em revistas e catálogos, coisas assim, isso tem um início em 2004, 2005, e quando eu ainda trabalhava muito num campo amplo, né, da produção da arte contemporânea, mas que depois, com os estudos, né, da pós-graduação, acabei direcionando né, para um assunto específico, que hoje eu tenho chamado desse modo, né, a questão da cultura hacker, ela sempre foi importante, a partir de algumas descobertas iniciais,
mas hoje eu tenho trabalhado muito com essas ideias das linguagens e materialidades da diferença tecnológica, que estão relacionadas certamente com a produção, né, dos artistas e coletivos, que marcam, né, o início, meados da década de 90 e início dos anos 2000, que certamente tem desdobramentos na produção atual, uma produção pós-internet, pós-digital. Alguns desses nomes ainda bastante ativos e com bastante impacto, né, a sua produção já consegue realmente impactar um sistema da arte, que é uma outra coisa que me interessa muito, né, essa configuração de um ou de vários sistemas, né, da arte, e como um trabalho que remete a uma tradição da crítica institucional vai acabar também, né, ajudando a gente pensar em outras configurações desse ambiente, né, desse ambiente chamado de sistema da arte, né. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação minha, vou falar sobre alguns temas do meu trabalho, algumas abordagens que apontam no final para essas questões críticas e curatoriais, que eu tenho utilizado mais uma perspectiva de pesquisador, de professor na universidade, né, então trabalhando, e também em alguns aspectos, né, que remetem a uma trajetória, digamos assim, no próprio sistema da arte, né, com algumas publicações, assim, e projetos, né, que vêm sendo realizados desde a minha chegada aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, com a formação de grupos de pesquisa e depois um projeto de extensão. O projeto de extensão ele tem um nome, né, como Processos de Criação e Curadoria, mas a gente trabalha em termos assim, digitais, online, nesse endereço aqui que apareceu na capa, né, o plataforma de curadoria.com, em que a gente está, desde 2019, né, assim, juntando conteúdos. De início era um trabalho muito mais voltado à ideia das conversas, dos debates, né, de um alcance e de conhecimento sobre a curadoria a partir do contato com os próprios curadores e curadoras, né, que passaram em alguns momentos presencialmente em 2019, depois de 2020 a gente passou a receber também nesse formato, né, de transmissão online. Hoje a gente está num momento mais interno, né, voltados aí, estamos nos voltando para práticas do próprio grupo, né, porque começam a surgir projetos e relações com as instituições de arte, né. Então, aqui o resumo, como eu disse, né, não vou destrinchar, assim, mas é algo que eu apresentei desde o início, né, se eu for contar desde o momento que eu comecei a trabalhar e escrever sobre arte, em 2004, 2005, que é reflexo de uma formação de especialização na área de crítica de arte, que eu vinha de uma graduação em comunicação. Depois eu tive passagens também pelas políticas culturais no Ministério da Cultura, no IFAM, que foi o período que eu fui residir em Brasília, e aí iniciei o meu mestrado, emendando com doutorado, período de pesquisa, né, de estágio sanduíche no exterior, depois voltei, concluí a tese e fiquei mais um tempo em outro departamento, que foi uma experiência muito rica, né, de trabalhar com o professor Miguel Galli, no departamento, na verdade, no programa, né, de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, né, embora eu oferecesse também algumas disciplinas de estética e filosofia da arte, também no campo, né, da teoria e história da arquitetura. E depois, né, de 2017 eu venho atuando aqui, né, no Espírito Santo, mas assim, a temática geral, como, né, desse trabalho, é essa junção entre arte
e hackeamento, que seria uma forma de traduzir, né, o substantivo, né, de uma ação hacker, né, que é tanto a ação quanto o próprio produto, né, chamado assim, como hackeamento, e que equivale mais, assim, uma expressão mais comum, frequente, que é a ideia da arte hacker, assim como existem várias outras possibilidades de adjetivação, de usar, né, a denominação hacker como uma forma de adjetivação, então, de uma filosofia hacker, de uma culinária hacker, de uma moda hacker, e hoje com uma certa, inclusive, elasticidade conceitual, que vai se ampliar de uma maneira, né, o chamado life hacking, né, ou hackeamento do cotidiano, né, são questões aí que estão presentes, né, e aparecem muito, né, essa pesquisa teve origem, né, com alguns pontos de referência. Eu acho que os principais para mim, né, naquele momento, foi descobrir produções assim, né, a partir do Chaos Computer Club, que é um coletivo de hackers de Hamburgo, na Alemanha, e especificamente esse projeto de ocupação, de intervenção urbana, então um edifício em Berlim, que estava inutilizado, então, e que eles resolvem transformar num grande painel, né, para apresentação de animações, troca de mensagens, também a participação do público em games, né, nessa estética bem minimalista da tecnologia, né, então usando as próprias janelas do edifício como um painel, né, um painel em que cada janela representa um pixel, né, então é uma linguagem bem assim, que retrocede, né, em termos da tecnologia, porque esse projeto já é de 2001, e inclusive aí apareceram, né, os celulares que já eram presentes e que permitiam esse tipo de interação urbana, né, que as pessoas poderiam utilizar esses aparelhos para jogar, né, como, né, esse último exemplo, que é o Pong, que é um dos primeiros videogames, né, da história. Então, é uma cultura, né, bem arraigada, né, nesse campo da tecnologia da informação, né, de uma maneira mais, assim, técnica, né, mas que vai encontrar, dentro desse ambiente do início dos anos 2000, algumas reverberações interessantes no campo da arte contemporânea, das instituições, do sistema da arte, né, e aí vou me lembrar especificamente do coletivo Superflex, que esteve na Bienal de São Paulo de 2006, com a curadoria da Lisete Lanhado, se não me falha a memória aí, talvez a Ana Romão possa me corrigir, se eu estiver enganado, né, mas esse coletivo, né, quando trouxe para a Bienal de São Paulo um outro projeto, que era o Guaraná Power, né, chamava atenção para essas questões da propriedade e do compartilhamento do conhecimento, né. Eu escolhi um outro projeto para citar aqui, que eu acho mais representativo dessa estratégia, já que o Guaraná Power era mais uma questão de visibilidade, de uso, identidade visual, marcas e etc., mas aqui no Free Beer, né, o próprio produto traz essa lógica, né, de um licenciamento livre. Então, é um produto, é uma cerveja, mas que carrega, as garrafas, né, carregam no rótulo também as suas receitas, né, ingredientes, passo a passo de como fazer. Né? Então, e o coletivo Superflex, né, da Dinamarca e tal, e eles têm uma lógica mais, assim, de uso das mídias de uma maneira mais conceitual do que propriamente aplicada no sentido da arte digital, né? Então, aqui é um certo empréstimo, né, dessa filosofia ou de uma ideologia, né, hacker, de compartilhamento, de código aberto, e isso, né, eu acho que é interessante porque é um momento aí do início dos anos 2000 que traz, né, esse mútuo interesse. Então, de um lado, eu mostrei um coletivo de hackers fazendo uma atuação de ocupação que tem um caráter de ativismo urbano, que é bastante importante, né, principalmente em cidades que passaram por períodos, né, de mudança do seu território, no sentido dos usos, né,
de cada área, né, dessa cidade. Então, áreas que eram antes mais importantes comercialmente, economicamente, que depois ficam abandonadas. Então, coisas que vemos no mundo todo, né, em várias cidades, inclusive no Brasil. E, de outro lado, o Superflex, né, mais das exposições, né, então aparecendo nas bienais, e com isso recuperando ideias, né, do campo que seria da chamada cultura hacker, né. E aí vem essa ideia das abordagens que surgiram na pesquisa, né, que juntam nessas, esses conceitos. Primeiro, eu acabei de falar, a cultura hacker. O segundo, que é uma relação direta dessa cultura hacker, no sentido da ética e a estética, porque a cultura hacker ela está muito ligada a um entendimento de uma ética que se expressa nesse compartilhamento do conhecimento, principalmente nisso, e esse interesse, inclusive, nos permitiria distinguir essa atividade hacker de uma atividade que seria de invasão de sistemas com finalidades criminosas, né? Claro que a palavra, assim, ninguém tem um poder de colocar essa palavra de uma forma isolada, e ela acaba sendo também utilizada para os outros sentidos, né? Então, isso não é, assim, casual, né? E é uma ocorrência que não pode ser evitada, né? Então, mas a gente tem que pensar que há, sim, uma ética, né, nesse sentido, que é essa ética do conhecimento. Só que para que essa distribuição do conhecimento possa circular, a gente também tem um uso frequente de uma estética, né? Então, como mostrei nesses dois trabalhos primeiros, né, no Chaos Computer Club ou no Free Beer, né, do Superflex, né, a gente tem certamente, né, o uso de uma estética para despertar nas pessoas um interesse também por uma ação ética, que é uma ação em que o conhecimento é colaborativo, né, nesse sentido. Tá? De outro lado, a ideia das mídias programáveis é muito importante porque todos os suportes, digamos assim, as estruturas que são utilizadas dentro dessa cultura hacker de uma forma originária tem a ver com a programabilidade atingida, né, com a automação computacional, né? Então, a gente pode pensar em termos de automação e a história da tecnologia, né, e vai realmente ter diversas etapas, né? A gente passou por diversas etapas de automação, uma etapa mais mecânica, uma etapa mais eletromecânica, mas a etapa eletrônica vai realmente viabilizar as estruturas computacionais e essas mídias que estamos utilizando, né, hoje em dia no nosso cotidiano, carregando no bolso, fazendo compras, enfim, né, entretenimento, toda também a vida, né, passa a ter algum tipo de contato, referência com essas mídias programáveis. Tá? E embaixo eu coloquei duas palavras que elas têm, em vários momentos, sentidos muito próximos, né, que é a ideia da diferença e o dissenso, né? Então, porque a diferença, a ideia de produzir algo que é distinto de outra coisa, muitas vezes vai causar, por consequência, um dissenso, uma ruptura, né, num certo ambiente em que haveria uma opção principal, mas que a partir daquela ruptura há uma opção alternativa, e essa opção alternativa é um dissenso, porque ela geralmente promove, né, ou ocasiona as disputas, né? Então, essas ideias de compartilhamento do conhecimento, nem sempre elas conseguem fluir com toda a liberdade. E os ativistas, digamos assim, ou gostariam de verificar, mas acabam, né, sofrendo com barreiras e questões que são impostas, né, porque a tecnologia tem vários
em torno dela, né? Ela surge com muitos interesses, ela surge com interesses econômicos, interesses corporativos, interesses militares, de defesa militar, e tudo isso continua presente até hoje, né? Basta a gente pensar nas constantes divulgações de dados privados que são violados e aí esses vazamentos como do software Pegasus, né, recente, que a mídia internacional tem falado sobre esse novo problema numa escala próxima do que foi, né, o escândalo da NSA, né, como dessa vigilância internacional, e um software criado em Israel, né, e que vai aí ser adquirido por empresas, governos, para, né, produzir essas instâncias de controle, né. Então, isso, a operação, né, da tecnologia tem a ver com esse ambiente, né, um ambiente dos hackers, né, Oi, oi, posso continuar por aqui? Ok, desculpem, qualquer coisa é só vocês avisarem. Mensagem. Bom, eu tive alguma interrupção aí de conexão, né? Mas seguindo aqui, então, essa ideia da operação, né? E dos usos que são diferentes, né? Então, a tecnologia tem uma origem, né? Como eu falei, corporativa, científica, militar, mas ela logo é utilizada para o entretenimento, e aqui o que a gente vê é uma referência a esse universo do entretenimento, dos games, novamente, né, como eu citei há pouco, o Chaos Computer Club, fazendo referência ao, né, como um dos primeiros games, e agora a referência do coletivo Jodi, né, que na verdade é uma dupla, né, Jodi, uma dupla europeia, que envolve, né, artistas da Bélgica e da Holanda, com uma apropriação, né, de um game, né, retirando desse jogo de Wolfenstein 3D elementos, né, do reconhecimento mais assim que se espera de um game, né, essa ideia de imersão, né, então aí eles adotam uma estética minimalista dentro de um jogo que normalmente seria um jogo de tiro em primeira pessoa, para permitir um outro tipo de fruição estética dessa tecnologia, né? Então, a tecnologia é colocada, né, num outro sentido, a partir dessas produções dissidentes, como, e aí um outro contato, né, com o campo da crítica e da curadoria, um contato mais direto, né, porque, de um lado, eu estou mostrando o Jodi, que apresenta os seus trabalhos, em boa parte, né, nesse período, no meados dos anos 90, final dos anos 90, na própria internet, né, o trabalho da web art ou da chamada net art. Mas o segundo exemplo aí que eu já tinha passado é da dupla Eva e Franco Mattes, que há bastante tempo, né, estão, né, nessa fronteira de provocações. Eles também realizam trabalhos na internet, usam a internet como uma plataforma de apresentação das suas obras, mas muitas vezes levando esse ambiente, essa cultura, para dentro das instituições. Então, o Biennale Pi, que é um código de um vírus, né, ele foi criado para a participação dos artistas na Bienal de Veneza de 2001. Né? Então, aí são duas imagens, né, que tem relação com isso, né? Então, o primeiro de uma máquina infectada e ao lado o próprio código com anotações, né, de como esse programa de computador, né, que tem comportamento de autonomia, de replicação, de infectar as máquinas e provocar
problemas, né, de mau funcionamento, defeitos, né, colocado, então, nesse ambiente de dispositivo do circuito, né, e não é qualquer um, né, o Bienal de Veneza, né, então, com muita importância, né, no campo histórico, né, das bienais e tudo, então isso traz para eles, claro, muita visibilidade, né, um trabalho que, aliás, não foi feito só pela dupla, né, da Eva e o Franco, mas também pelo Epidemic, né, que é um coletivo também europeu, tá, que traz, né, e, inclusive, assim, no contexto atual, né, que a gente vive, um problema pandêmico, né, que nos atinge por conta de um vírus, né, um trabalho bem, hoje, se ele fosse recontextualizado, né, numa exposição, certamente a gente estaria lidando, né, com esse embate, né, de uma relação que, né, um programa, um vírus de computador aí colocado como um trabalho de arte e que faz a referência também a essas questões, né, da contaminação e dos problemas que a contaminação traz, né. Uma outra questão importante é que as práticas hackers, elas não só interferem e modificam o funcionamento das tecnologias existentes, mas também propiciam o surgimento de outras tecnologias, né? E esse surgimento de outras tecnologias, de outros usos, de outros aparatos, né? Eu acho bem significativo, assim, em termos históricos, citar, né, essa origem da microinformática, né, dos computadores pessoais, aqui num dos ramos, não é no ramo PC, é no ramo Apple, né, e da maneira como isso contribuiu também para a gente poder, né, usufruir desses computadores para além do ambiente corporativo, militar, da pesquisa científica, né. E o que a gente tem visto também em práticas recentes, né, é essa ideia de inventar novos aparelhos, né, como um aparelho, um esmagador de celulares descartados, considerados obsoletos pelo o artista brasileiro Lucas Mambosi, né, que nesse caso aí no projeto das coisas quebradas, né, vai montar com uma prensa e mecanismos, né, que envolvem aí né, corrente de bicicleta, mecanismos assim bem triviais, e isso numa prática muito próxima do faça você mesmo, né? E só que acrescentando uma ideia de controle cibernético, porque a antena desse aparelho, ela vai então rastrear a quantidade, né, o fluxo, né, de intensidade, seria a melhor palavra, né, de comunicações no ambiente, né, então isso quando foi essa obra exposta no Tomi Otaki, né, em São Paulo, né, então ela ocupava um espaço que as pessoas circulavam naquele espaço, só que o que muita gente não se dava conta, né, e que se daria conta a partir da leitura do texto de apresentação, da sinopse do trabalho, é que ao usar um celular para receber uma chamada, para navegar na internet, para mandar uma mensagem, ela estaria contribuindo para aumentar a velocidade desse esmagador, né, de triturador de celulares descartados, já que a antena, né, do aparelho era sensível, né, a esse fluxo. Então, quanto maior o nosso uso de tecnologia, maior o descarte. É isso que a gente realmente vive, né, em termos de consumo, né. Mas uma outra questão também importante é como a gente vai transitar para outras ideias, né, que não são restritas somente à ideia de explorar, né, o que existe, né, os aparelhos existentes, os games, modificar, e também não só construir novos aparelhos, né, mas esse comentário que ele é mais discursivo, né, que tem a ver com o engajamento, né, então o ativismo, aí figuras importantes desse ativismo, de um lado o Stallman, né, representando o software livre e todas as suas derivações, inclusive do código aberto, que hoje em dia é abraçado, né, por muitas empresas, né, enfim, né, não segue a mesma filosofia originária, né, já passou a ser, inclusive, algo, digamos assim, cooptado, né, para interesses comerciais também, né, a ideia do código aberto, não do software livre, porque aí haveria, né, uma certa filosofia que seria mais ampla do que um simples... Ter acesso ao código não significa que eu tenho toda a liberdade que o software livre pretendia, né, como movimento
propagar uma liberdade de modificação, de derivação, de criar novos produtos a partir do conhecimento que se estabelece pelo contato, né, com o código-fonte e aí a gente está falando principalmente de programação. Né? Do outro lado, Julian Assange, como ativista, né, desses vazamentos, que eu, inclusive, acabei de citar, que continuam ocorrendo, e os dois, nesse encontro aí na Embaixada do Equador, né, quando o Julian Assange ainda estava refugiado nesse ambiente, segurando uma imagem do Edward Snowden, né, como um outro importante, figura importante, né, da denúncia, né, o agente que é, ao mesmo tempo, programador, né, da NSA, né, de uma agência de espionagem, de segurança, mas que usa a espionagem como um recurso de segurança, e vai denunciar as práticas abusivas, né, desses sistemas, né, Edward Snowden, e que atualmente é refugiado na Rússia, né. Então a gente tem também esse aspecto da cultura hacker, que é bastante importante também como uma vertente de transgressão. Tá? Recentemente, inclusive, vocês tiveram uma transmissão, né, dos seminários permanentes com a participação do Steve Kurtz, uma figura também que eu tenho trabalhado, né, não, na minha pesquisa de uma forma geral, né, recentemente eu tenho utilizado referência a esses trabalhos de meados dos anos 90, início dos anos 2000, mas ele continua produzindo muito, né, e tem dentro desse coletivo, o Critical Art Ensemble, né, com projetos que aí se associam a essa ideia de transição, de contestação, como mostrei antes, né, da imagem do Stallman e do Julian Assange, né, como no Free Range Grain, né, a ideia de propor um laboratório que é mais forte, efetivamente, um campo de pesquisa científica, né, como eles chamam, um certo teatro de ficção científica, em que o experimento proposto visa decodificar, né, alterações genéticas nos alimentos, né. Porque, né, muitos países adotaram como política pública a adoção de mensagens que visam alertar o consumidor de que aquele alimento tem algum rastro de modificação genética, claro, aquilo que a empresa conhece, que tem controle, né? Porque há muita polinização cruzada, e essa polinização pode trazer, né, elementos de modificação genética de um cultivo, de um campo, para outro campo, né, de plantação, e aí esses rastros vão se espalhando na modificação genética, e são dois cartazes desse projeto, né, que é característico, né, do Critical Art Ensemble, essa forma poética, mais discursiva, né, e que tem circulação não só no ambiente de realização da apresentação dessa performance no espaço institucional da arte, como também nessa circulação digital, online, né, esses cartazes disponíveis no site do coletivo, para download, para compartilhamento, né, então nesse período de 2003 a 2004, quando eles realizam, né, esse trabalho, que é bem significativo dessa última associação mais assim transgressiva e ativista da cultura hacker. Bem, aí eu chego aqui a uma formulação intermediária para apontar, as questões críticas e curatoriais com que eu tenho trabalhado, né, no campo da pesquisa, no estudo sobre esses artistas, nas propostas curatoriais com as quais eu tenho me envolvido, nos projetos que a gente tem realizado também na plataforma de curadoria, que é esse conceito da diferença tecnológica, que junta, né, esses elementos de exploração e transgressão. E para falar de diferença tecnológica, eu vou um pouco agora mergulhar em algumas teorias, né, brevemente, mas pelo menos citar nomes, né. Primeiro é o do Tim Jordan. O Tim Jordan é um sociólogo inglês,
que em 2008 produz um trabalho falando sobre essa questão da cultura hacker como uma cultura de produção de diferença tecnológica e restringindo essa produção, né, a um campo específico, que é o campo da tecnologia da informação, ou seja, os programadores, os engenheiros de computação, e também aqueles que estabelecem políticas associadas a essa produção. Né? Então, o movimento do software livre entraria também nesse campo, ainda que fosse apenas uma organização mais institucional, no sentido de difundir uma prática e não exatamente a própria prática, mas as ideias que são propagadas, né, como essa ideia de compartilhamento do conhecimento, que inclusive extravasa o campo, né, da produção tecnológica para atingir áreas culturais em geral, a partir da adoção, né, das licenças Creative Commons e outras formas, né, de culturas colaborativas que aparecem a partir daí. Né? Então, tudo isso estaria dentro desse campo mais específico da diferença tecnológica, segundo o Tim Jordan. Então, a gente vai ter referência a isso que eu acabei de mostrar, né? Então, esse ambiente, o ambiente da programação, o ambiente do discurso também sobre essa programação ou engenharia da computação. De outro lado, a diferença tecnológica pode ser entendida de uma maneira muito mais ampla, a partir da teórica Mackenzie Ward, né, em 2004, que escreve o Manifesto Hacker, aliás, um Manifesto Hacker, porque existem vários manifestos hackers, o livro não se pretende como o Manifesto Hacker definitivo, mas como né, entre outros, e uma produção que vai realmente destacar essa ideia de extravasamento de uma prática que ela pode ser encontrada, sim, na filosofia, na biologia, nas artes e em qualquer campo. Então, produzir diferença, e aí essa diferença é tecnológica, até entre parênteses, porque para essa leitura, qualquer produção de diferença seria em si já uma produção tecnológica, né? Então, não seria nem necessário dizer diferença tecnológica, mas mantenho aí, principalmente por conta do Tim Jordan, como uma origem mais assim de leitura sociológica dessas práticas, mas nessa outra leitura filosófica, né, da Mackenzie Ward, a gente tem realmente a possibilidade de estabelecer campos específicos, mas que estão dentro de outros, há porosidade, né, essas linhas não são contínuas, não está completamente separado, e muita experiência para além do que a gente espera como tecnologia da informação. Né? Então, a ideia, né, por exemplo, de intervenção nas políticas públicas, de revelação de segredos, de documentação, como se a gente tivesse, nesse sentido, a partir dos vazamentos, em contato com o código-fonte das corporações ou da diplomacia, coisas que não estão diretamente evidentes, mas que influenciam muito na vida cotidiana de pessoas no mundo todo, e que aí, a partir desse ativismo, a gente poderia conhecer como as coisas funcionam, né? Como a diplomacia age no mundo todo, como as agências de segurança, de espionagem agem, e a partir desse conhecimento, como se fôssemos programadores desse sentido, a gente poderia, então, alterar e modificar, né, aprimorar, que seria, né, o sentido ainda de um caráter certamente tecno-utópico da cultura hacker, que é uma cultura, sim, marcada por muito entusiasmo com a tecnologia também, né, acaba não escapando, né, desse entusiasmo. Bem, e aí depois, no campo específico dos estudos de arte e mídia, né, eu vim me apoiando, utilizando, né, como referência importante, né, teorias materialistas da mídia, resumindo aí uma frase do Friedrich Kittler: não há software, né, então é uma aposta muito, assim como o interesse principal tem que ser voltado às questões do hardware,
né? Então, as estruturas que amparam as linguagens, então, tudo parte de estruturas elementares para chegar às linguagens, né? E expressões como ecologia da mídia, arqueologia da mídia, geologia da mídia, em diversos autores têm muito esse caráter, né, de algo material que se relaciona corporalmente entre si, né? Então, não há software sem que haja, então, uma inserção em um ambiente. No caso do Click, com um ambiente que é um ambiente de literatura e de economia, mas que é uma base compartilhada em termos sociais, né, de trocas discursivas e trocas comerciais, trocas econômicas, que servem, né, como base para a gente pensar essas operações dos softwares. Por outro lado, numa vertente que olha para a programação, especificamente, né, eu tenho, né, utilizado muito o trabalho do Lev Manovich e de outros teóricos desse campo chamado de estudos culturais do software, pensando a computação como uma metamídia, ou seja, como um aparelho que possibilita realizar ações, comportamentos de aparelhos anteriores, então, engolindo, como a gente vê, né, as produções fotográficas, de vídeo, de texto, às vezes até a gente não enxerga isso, mas a gente está usando um aparelho multifuncional com o qual a gente está produzindo coisas que antes dependiam do recurso de aparelhos diferentes, né? Então, se eu queria um texto digitado, eu teria que ter uma máquina de escrever, se eu queria uma fotografia, eu teria que ter uma máquina fotográfica, se eu queria um vídeo, eu teria que ter uma máquina de gravação de vídeo, assim por diante, e essas máquinas todas são engolidas nesse conceito, né, de metamídia, que traz consigo também uma ideia de remixabilidade. A remixabilidade não é só de conteúdos, né? Não é só de linguagens, mas é também das estruturas. Então, linguagens e estruturas caminham juntas. Então, essa ideia de que existe apenas software, que é uma frase, né, polêmica aí, que faz certamente contraponto ao que o Kittler dizia, de que não existe software. Aqui, Lev Manovich vai defender que existe apenas software, conforme ele é aplicado às mediações ou à mídia, né, ou seja, todas as linguagens dependem dessa articulação pelo software, né. Um outro campo importante, que aí eu acho que completa, né, uma certa trilogia, que seria um campo mais fenomenológico associado a essa palavra que talvez possa resumir, né, o trabalho do Willem Flusser, a comunicologia, né. Então, e para mim, né, o que é importante nessa comunicologia é associar a abstração, que é muito próxima de uma programação, de uma linguagem, com a concretização, que é próxima ao sentido do hardware, né, dos encontros, das interfaces, dos embates corporais, e pensar, né, que isso está associado, né, ao humano, né, ao wetware, né, então, além do hardware, do software, wetware, então, a figura humana é muito importante, né, e esse conceito que é, assim, completamente transversal em termos de arte e tecnologia, arte digital, a sua recorrência é absoluta, né, a ideia das caixas pretas, né? Então, os aparelhos são caixas pretas que simulam um pensamento humano. Permutam símbolos contidos em sua memória, seu programa, né? Então, isso o Willem Flusser coloca de uma maneira até bastante visionária, porque eu ordenei aqui não por ordem, não pelas datas, né, aliás, de publicação desses textos. Acabei citando primeiro o Kittler, em 95, depois Manovich em 2013, de repente eu volto para 1985, realmente porque foi uma figura, um teórico visionário nesse sentido de pensar como esses dispositivos facilitam muitas coisas, automatizam as nossas lógicas de pensamento para simular, né, o pensamento, e aí as inteligências artificiais de hoje, os robôs de internet, os robôs de WhatsApp, tudo que a gente está vendo está dentro desse campo, né, da permutação de símbolos, que estão no seu banco de dados. Então a gente acha que aquele programa é suficientemente inteligente, mas na verdade ele é apenas capaz de processar e combinar rapidamente esses símbolos e trazer uma resposta de acordo com as nossas perguntas, os nossos
as nossas entradas, inputs que vão alcançar um output sem que a gente saiba exatamente o que está acontecendo ali dentro da caixa preta. Tá? Bem, então, assim, propostas críticas e curatoriais, né? Então, eu tentei resumir diversas vertentes, e aí agora eu vou passar a comentar alguns artistas e fazer uma conclusão, né, dessa minha apresentação, a partir dessa associação da arte e tecnologia, uma vertente de produção hacker, que é uma produção, como eu disse antes, de exploração e de transgressão, e desses elementos, desses aspectos que eu acho que são essenciais para se pensar a tecnologia. A tecnologia vista a partir da sua utilidade, né? Então, o primeiro campo importante é a utilidade. A gente sempre vai pensar em tecnologia. A tecnologia nos permite fazer coisas, então a gente tem uma utilidade para esses aparatos. A propriedade, eu falei muito aqui de código aberto, e aí o seu contraponto é certamente o código e os programas proprietários, enfim, as amarras, as travas de acesso à tecnologia, ao conhecimento. Então a propriedade, ela é, né, essencial para pensar a tecnologia também. E, de outro lado, aqui, a localidade, né? Então, como as tecnologias nos amparam a encontrar e colocar em contato diferentes tipos de localização das coisas, né? Então, desde do que a gente está fazendo aqui, né, de uma conversa online, a situações em que a gente está, sei lá, dirigindo, andando em algum lugar, e se utiliza de um mapa, de um Waze, de um aplicativo de localização. Então, a localização ela está muito atrelada também, inclusive ao desenvolvimento, né, das tecnologias de imagem, né? Então, a maneira como a fotografia e depois o vídeo puderam ampliar, né, o nosso olhar para além de um alcance mais imediato ou dos registros de imagem das artes tradicionais, acelerando a circulação, né, e hoje, né, a gente pode vislumbrar uma certa capacidade de visita e de contato, pelo menos imagético, com diferentes paisagens apenas, né, com um celular na mão, né? Então, essa questão da localidade tem a ver com isso também. E do outro lado aqui, a durabilidade, né? A gente sempre, principalmente no sentido do consumo, estamos lidando com as tecnologias de acordo com o seu tempo ou prazo de vida útil, né? Então, qual é a duração daquela tecnologia? E a indústria está muito interessada em fazer cada vez ciclos menores, né, mais rápidos, de duração, de durabilidade, né, do aparelho. E no centro, algo que amarra esses quatro lados, né, que é a ideia da performatividade, né, como a arte e a tecnologia, nessa associação, vão performar, né, relações que às vezes são transversais aos quatro termos, mas que geralmente lidam com pelo menos um deles, né? Então, vou agora para alguns exemplos, né? Então, primeiro, a ideia da utilidade, e aí, a partir dessa exploração hacker, pensar como trazer à tona ambiguidades, usos diversos, dissidentes da tecnologia, a tecnologia como uma alteridade operacional, né? Então, a partir da diferença, criar novas formas de produção, né? Então, a modificação de games, eu já citei Jodi, mas aqui também é importante outro trabalho de um artista que é representativo também dessa produção online e também dentro das exposições, que é o Cory Arcangel, né, nos Estados Unidos, com uma intervenção no game Mario Bros, né, e uma intervenção que remete, né, essa ideia de violação de cartucho, de instalação de um chip com um patch, né, uma sequência de outros comandos, outras programações para interferir e produzir isso. Então, o espaço expositivo ele é ocupado por essas projeções, essas telas, em que o que a gente vê é o fundo, né, o céu azul e as nuvens, né, do game, sem poder efetivamente
encontrar os personagens, os obstáculos, poder, inclusive, jogar, se quiséssemos, né? Então, essa ideia de também um certo minimalismo tecnológico, nesse sentido da extração, né, de elementos gráficos, né, de um game muito conhecido, e só pelas nuvens, né, e a gente vai, isso é Mario Bros, né, então o Mario Clouds, né, o Super Mario Clouds, como essa interferência, né, que o artista realiza, né. Uma outra questão importante aí no contexto brasileiro, eu citei há pouco o Lucas Bambosi, um coletivo interessante de Belo Horizonte, né, o Gambiologia, que nesse projeto trabalhou em parceria com outros coletivos da cidade, Marginália e o Azucrina Noise, especificamente para construir aparelhos sonoros, né? Então, é uma prática de faça você mesmo, de reutilização de peças eletrônicas, de brinquedos, de aparelhos descartados, para construir essas caixinhas com botões para emissão e controle, né, das frequências sonoras, né? Então, a maneira como, né, essa produção também tem relação à exploração de outras utilidades da tecnologia. A dupla, né, Regiane Cantoni e Leonardo Crescente, nesse trabalho que teve várias apresentações, mas aqui eu conheci esse trabalho no Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas, né, o FILE, em São Paulo, e aí essa imagem é de outro momento, né, de uma apresentação na Ásia, e aí especificamente na China, né, em Pequim, e então o projeto Speak, ou Fala, né, que consiste no uso dos aparelhos de telefonia sem fio, né, para constituir uma cadeia de uma conversa de telefone sem fio, né, como eles falam, numa metáfora, né, em que o público vai até esse microfone, né, uma pessoa chega a esse microfone, diz uma palavra, e então essa palavra vai ser reconhecida por um primeiro aparelho, com um programa de interpretação, e que vai buscar no seu banco de dados a palavra que conversa com aquela, tentar, né, dar uma resposta equivalente. E muitas vezes, né, embora eles tenham utilizado 20 dicionários de idiomas diferentes, né, muitas vezes pelo sotaque, pela fonética, por alguma interferência no ambiente, o aparelho devolve como resposta uma palavra que não tem uma associação direta, ela pode ter uma associação semântica ou pode acabar saltando para uma outra coisa que é só parecida foneticamente em outra língua e que não tem nada a ver com a palavra inicial, por isso essa metáfora, essa ideia de telefone sem fio, porque aí esse aparelho que leu a mensagem inicial, ele vai responder não só para o público, mas para os outros aparelhos, os outros 19 aparelhos que estão em volta. E aí essa conversa se torna não só uma conversa entre pessoas e máquinas, mas também entre os dispositivos. Os dispositivos conversam entre si e com a mesma lógica errática, né? No sentido de que uma palavra dita pode inspirar outras leituras nos outros aparelhos, né? Então, a maneira como isso ocorre, né, e traz para um ambiente expositivo, então, no campo da crítica e da curadoria, usos que são diversos daqueles que a gente espera no cotidiano, né? Por um comentário, assim, anedótico, né? Eu estou aqui falando e, de repente, já ocorreu 2 vezes aqui meu aparelho, embora eu tenha colocado não perturbe, mas o assistente da Google já apareceu 2 vezes me perguntando aqui o que eu quero. Eu não quero nada, eu estou apresentando. Eu não sei, alguma palavra que eu disse e que o assistente virtual da Google resolveu aparecer aqui e interferir. Talvez não tenha aparecido para quem está assistindo, mas para mim aqui foi um certo inconveniente, que aí eu tenho que tirar isso aqui da janela, né? Então, usando o celular para apresentação, né? Bom, a questão da propriedade que vai levar às ideias de apropriação, a gente, desde o início falei, né, no caso do Chaos Computer Club, ocupação de um prédio abandonado, então é uma apropriação, mesmo que momentânea, daquela estrutura, produções também que são de expropriação,
de retirar autorias e fazer, assim, plágios, né, como também defende o Critical Art Ensemble, né, que eu também citei, mas também no sentido de propor estruturas comuns, como no caso do Radical Software Group, né, um coletivo dos Estados Unidos que trabalhou com o propósito de criar um programa de interpretação do fluxo de informações de uma rede local, né, uma rede de computadores, como, sei lá, dentro de uma casa, dentro de um museu, e a partir desse Carnivore, que é um software inspirado, ou que faz referência à vigilância, né, massiva, né, que pega muitas pessoas e de forma desavisada, a partir das ações, né, das agências de defesa, né, eles criam um programa que atualmente está disponível, né, em plataformas de compartilhamento de código, como o GitHub, para que outros artistas usem esse código para produzir suas obras, né. Então, tem desde implementações, assim, mais abstratas, né, com essas barras coloridas que significam o tipo de fluxo, se é de navegação na internet, se é de troca de e-mails, se é de transferência de arquivos, até implementações de automação, né, no sentido de usar esses códigos para criar instruções de controle para esses carrinhos, né, automáticos aí que simulam carros de polícia, né, então esses carros aí acabam andando de uma forma meio caótica, né, de acordo com o fluxo de dados que o software é capaz, né, de rastrear. De novo, Eva e Franco Matos, aí em ano mais recente, em 2010, com os reenactments, trabalho importante, né, no sentido de uma referência ao sistema da arte, mas trazer esse sistema da arte para onde? Para tirar da galeria, do museu e levá-lo para o Second Life, né? Então, aí, esses são avatares dos artistas, a Eva e o Franco Matos, né, que estão aí reperformando, né, o trabalho do Chris Burden, o Shoot, no sentido de levar essa obra para outro lugar, né, para uma outra audiência, uma audiência do uso dos games, né, de realidade alternativa, games de imersão, de MMORPG, né, como acontece, né, no caso do Second Life, né, eu peguei só 2 frames, né, um frame da Eva segurando a arma e depois ela atira, como acontece na performance clássica, né, do Chris Burden, e aí, na sequência, né, o braço do artista, que seria o Chris Burden, aí representado pelo avatar do Franco, né, atingido por uma bala, né, então essa ideia de uma referência que é uma referência de crítica institucional, que é constante, não se restringe a uma prática mais de retomada histórica, inclusive de contemporâneos, colegas, né, como o projeto Copies, da mesma dupla, da Eva e Franco Matos, que já em 99 também trabalhava com essa ideia de apropriar o trabalho do outro, e aí esse outro é o coletivo Jodi, enfim, artistas próximos da mesma geração, trabalhando, digamos, inclusive no mesmo movimento, podemos chamar assim, da net art, né? Então, a extração, né, desses frames, dessas informações da publicação na página do Jodi, trazendo para um outro site hospedado pela dupla Eva e Franco Matos, né? E mais recentemente, aí ficou uma sequência, né, Eva e Franco Matos, mas esse projeto é bem instigante também, em 2018, como forma de apropriação ou expropriação, né, em que eles publicam um anúncio, é um trabalho comissionado, né, pelo Whitney Museum, e esse anúncio pretendia, né, pagar uma quantia em dólares para uma pessoa que se dispusesse a vender o seu aparelho de celular com todo o conteúdo dentro, não é vender o celular formatando o aparelho, apagando tudo, né? E o que eles fazem com isso? Eles compõem um longo slideshow com todas as fotos contidas dentro do aparelho, né? Então, o aparelho se transforma aí o banco de dados para uma nova obra da dupla, chamada Ricardo Uncut.
né? Então fica aí esse longo slideshow mostrando, né, as diferentes imagens contidas no aparelho. Bom, em relação à durabilidade dos aparelhos, da tecnologia, né, os artistas nessa abordagem hacker, né, têm trabalhado muito numa perspectiva de prorrogação da obsolescência. Porque se de um lado a indústria, a engenharia, né, leva isso em conta nos seus projetos, ou seja, a obsolescência tem que ser programada, no sentido de que até quando esse aparelho vai funcionar, até em que momento a empresa tem que prestar suporte a esse aparelho, né? Então, aí temos essa ideia de prorrogação da obsolescência, muitas vezes recuperando tecnologias hoje consideradas ultrapassadas, né? O caso da holandesa Rosa Menkman, que no Collapse of POL, né, ela vai retomar o formato de televisão analógica, o POL, né, PAL, né, que era um formato principalmente usado na Europa, e trazer essas imagens analógicas com definição precária, referências para um ambiente de uma performance audiovisual, já se utilizando, né, dos computadores, então esse encontro com mídias recentes, né. Numa outra perspectiva, o Paul Demarinis, na Califórnia, né, vai trabalhar também nesse sentido de recuperar um histórico das telecomunicações em geral, né, remetendo nessa instalação ao uso de pias em lavabos, como o ambiente em que Thomas Edison gostaria de instalar os primeiros telefones, né? Então, Thomas Edison inventou o telefone e pensou, onde isso vai ficar na casa da pessoa? Vai ficar no lavabo, né? Então, e aí ele faz referência a isso, né, usando essas bacias e, ao mesmo tempo, colocando uma caixinha de som por trás da bacia, então a bacia se torna um alto-falante para emitir sons referentes ao fluxo, né, de e-mails recebido por um computador, né, que o artista coloca no espaço expositivo para receber essas comunicações, e essas comunicações movimentam também esses esqueletos, né, com as letras aí estampadas nesse tecido, e também faz com que o líquido nesses potes de vidro, né, o líquido começa a borbulhar a partir do momento que passa algum sinal, né, de que a letra E apareceu em um e-mail que eu recebi, e aí, né, chega esse sinal pelo circuito, né, elétrico, e aí essa plaquinha, né, da letra E, que é uma plaquinha metálica, conduz a eletricidade, o líquido reage a essa condução de eletricidade borbulhando. Do Distrito Federal, o Milton Marx, né, faz essa recuperação da história das implementações da imagem em movimento. Há uma referência direta aqui ao chamado folhoscópio, mais conhecido como flipbook, né, a gente não fala folhoscópio, em português fala flipbook mesmo, que são essas encadernações que podemos manipular, e essa manipulação de passar folha por folha simula, né, uma imagem em movimento. O princípio de uma animação, e que ele vai colocar, né, nesse aproveitamento de peças de aparelhos domésticos, eletrônicos, né. Então, um motor que fica girando, e agora essa encadernação que contém frames de um vídeo que ele fez dele próprio, né, com uma câmera digital. Então, nesse sentido, a gente vê aí um percurso, um ciclo, né, de como a imagem é produzida hoje, né, com uma tecnologia digital, e, ao mesmo tempo, ela pode recuperar essas referências de tecnologias antigas, né, precursoras. Em relação à localidade, a gente tem o sentido de constituição de heterotopias, de desterritorializações, ou novas territorializações, espaços, zonas autônomas temporárias, né, vários conceitos que estão associados a essa aplicação da tecnologia em relação aos territórios, aos espaços físicos, né. Eu já mostrei o caso do Chaos Computer Club,
Outros trabalhos que dialogam com isso agora no espaço expositivo, porque o Chaos Computer Club é uma intervenção urbana, né? Gisele Bilgerman e o Fernando Velasquez no projeto Você Não Está Aqui, né? O You Are Not There, Not Here, né? De 2012, constroem essa instalação no Itaú Cultural, que é uma projeção panorâmica em que o público pode escolher diferentes imagens de cidades ao redor do mundo todo que estão num banco de dados e podem ser, então, acessadas a partir de um tablet, né, por menus, com categorias, que os artistas criaram para organizar essas imagens do banco de dados, e aí as pessoas criam, a partir disso, a partir dessa combinação, novas paisagens urbanas, novas cidades. E, por fim, a questão da performatividade, faltou a palavra aí embaixo, né, que tem a ver, né, com um caráter de táticas, né, da produção hacker, né, então há um caráter inicialmente tático, como na mídia tática e também nesse sentido da palavra tática, em oposição à estratégia, a tática como um recurso de resistência, em oposição à estratégia utilizada geralmente para controle e opressão, né? E ao mesmo tempo juntando o sentido tátil, né, de manipulação direta das tecnologias, de encontro de corpos, de embates diretos com a tecnologia, e o sentido também tácito, de mensagens que a gente recebe de forma subliminar, é algo, né, que está ali, não é evidente, mas que a partir do momento que a gente está em contato com as tecnologias e utilizando elas, a gente passa a ter esse problema, né, de sentidos subjacentes. Os exemplos que eu organizei aí são do Julian Oliver, da Nova Zelândia, no projeto Harvest, 2017, uma turbina de vento para gerar eletricidade, alimentar um sistema computacional que vai, por sua vez, minerar dados para gerar novas moedas, né, de Bitcoin, né, e esses recursos financeiros, né, são, então, destinados a projetos de controle das mudanças climáticas, né? Então, a crise climática sendo combatida por um recurso tecnológico em que o artista se preocupa, inclusive, com essa sustentabilidade, né? De usar uma fonte de energia renovável para que o próprio trabalho não seja, né, um trabalho que prejudica o meio ambiente, consumindo de forma exagerada os seus recursos, né? Mário Klingemann, na Alemanha, tem trabalhado com inteligência artificial, e nesse projeto específico, Alternative Face, ele vai tomar, né, um banco de dados de videoclipes de uma cantora francesa da década de 60, e utilizar para criar um tipo de dublagem fake, né, que acompanha a voz, né, que aparece aí ao lado, né, dessa figura que era então porta-voz do presidente Donald Trump, em um momento em que ela discutia de forma acalorada com jornalistas sobre a divulgação de dados a respeito da posse no primeiro mandato, né, no mandato do Donald Trump, né? Então, quando ele toma posse, né, ele sai dizendo pelo Twitter que recebeu o maior público da história, etc., e aí ela defende, né, o presidente como, né, a partir de um discurso de que ele estaria apresentando fatos alternativos e não estaria mentindo declaradamente, né? Então, esse debate aí ele vai utilizar, né, como trilha para essa animação, né, podemos chamar assim, a partir do banco de imagens, né, desses vídeos musicais, né, de uma outra pessoa, que é uma cantora e tal, mas que ela vai meio que mover, né, as expressões e falar o discurso, né,
porta-voz, né, do Donald Trump. Então, mostrando como a inteligência artificial pode ser, né, utilizada com finalidades assim, bastante perniciosas, que prejudicam as pessoas, que enganam as pessoas, né? Isso logo depois de 2017, 2018 veio, né? Então, questões aí relacionadas aos deepfakes e algo, né, que está muito mais alastrado do que um experimento de arte, né? Então, tem muita gente usando isso com finalidades realmente para enganar as pessoas, né? E isso é algo que o artista queria abordar nesse trabalho. No uso também das inteligências artificiais, outro participante dos seminários permanentes foi o Bruno Moreschi, né, se eu não me engano também, né, da minha memória aqui, no projeto, a outra 33ª Bienal de São Paulo, a utilização de visão computacional, ou seja, o uso de câmeras para registrar imagens e jogar essas imagens para que o software reconheça o que há nessas imagens, o que está presente, o que é apresentado, né? Então, isso é a questão de explorar também essa falsa objetividade da tecnologia, né? Como, às vezes, ela realmente vai trazer interpretações que são óbvias e, muitas vezes, não, ela vai acabar produzindo enganos, né? Vai dizer coisas que não são reais, e aí, claro, nesse sentido que é um trabalho que opera num sentido de crítica institucional 2.0, como o artista propõe, né, o Bruno Moreschi, em parceria com o Gabriel Pereira, né, nesse sentido de como, nessa instituição, que é a Bienal de São Paulo, o pavilhão da Bienal, né, como a tecnologia, a entrada da tecnologia começa a produzir diversos sentidos, né. O projeto Outra 33ª Bienal é bem mais amplo do que isso, né? Caberia aí falar até de outras coisas, né? O uso dos textos curatoriais, das declarações, dos trabalhadores, né? Das pessoas que estão nesse ambiente, né? Como seguranças, como equipes de limpeza. Então, isso é um pouco maior, mas eu destaco especificamente esse uso da inteligência artificial na leitura e interpretação do ambiente. O coletivo Medium Group Beatnik vem também atuando nessa vertente, né, de transgressão, de ação tática, como nesse projeto, né, do xadrez de vigilância, e que eles usam um aparelho guardado numa mala para, a partir de transmissão via rádio, interferir nos circuitos de vigilância, né, circuitos de vídeo fechados, né, e jogar, então, para sala de controle, né, onde ficam, né, os seguranças observando o que está acontecendo nesses espaços públicos, como uma estação de metrô, e jogar essa mensagem, né, sequestrei a sua câmera de vigilância. Né? E a proposição de jogar uma partida de xadrez, né? Então, um convite, vamos jogar uma partida de xadrez, isso aí já é a ambientação do trabalho, né, no espaço expositivo, né, mas que faz referência a essa ação, né, de intervenção. Né? Eu já estou nos últimos aqui momentos, né? Deixa eu ver aqui a sequência. Tá. Vou mais esse aqui, depois já concluo. O trabalho do Gilberto Prado, o Grupo Poéticas Digitais, eu acabei incluindo só uma imagem, caberia talvez um vídeo, mas ficaria muito longa a apresentação, né? Nesse trabalho das amoreiras, né, eles automatizam o comportamento das mudas, dos pés de amora, né, para que esses pés de amora possam, então, reagir à fuligem, à poluição do ambiente urbano. Né? Então, aqui essa imagem é da apresentação na calçada da Avenida Paulista, em frente ao Itaú Cultural, em que, então, a partir de sensores, sensores de ruído sonoro, né? O sistema
de controle ele vai ser alimentado com uma informação dessa movimentação dos automóveis, e aí gerar, a partir de um esquema de automação, usando placas de Arduino, um comportamento das árvores, né, para que elas possam, então, se sacudir e se livrar da poeira, né. Acabei passando, desculpem aí, diretamente, né, mas um pouco a preocupação do horário aí, né, que eu comecei às 17, e aí fica muito cansativo, né, fala tanto assim, e aí, finalmente, algumas referências, muitas foram citadas pelo meio do caminho, outras não, né, mas que são autores aí daqui, né, estrangeiros também, que são importantes nessa pesquisa, né? Então, aí, agradeço aí e deixo o meu contato, mas agora gostaria também de ouvir as perguntas e para a gente conversar a respeito. Obrigado. Daniel, muito obrigada pela aula que você trouxe para nós. De fato, a sua palestra é uma das mais interessantes que a gente já recebeu aqui, além de altamente didática para seres não nato digitais, né? Então, muito obrigada. Realmente é de uma qualidade, né? E de uma profundidade e de uma clareza sem comparação. Não vou perder tempo, porque nós temos muitas perguntas, e acho que dá para fazer algumas com você, se você puder ficar conosco até mais ou menos umas 7. Mas eu vou começar te fazendo uma pergunta que interessa a todo o grupo, né? Que é como você vê operar hoje, né? Dentro dos princípios da arte hacker, no mundo, né, no sul global, no dito sul global, né, no dito mundo subdesenvolvido, né, aí é muitos termos para definir essa nossa realidade. Nós estamos mais interessados em ouvir, né, como você vê os procedimentos da arte hacker como táticas para a sobrevivência artística, né, por aqui. E, diante disso, né, se você acha que há aí indicações, né, de artistas, além desses que você trouxe para nós hoje, muito obrigada, que estão atuando na sua visão, né, eu também não sabia que você era crítico, então vou aproveitar para te perguntar assim também, né, na sua visão como crítico, que estão atuando a fim de lançar mão dessas táticas da arte hacker entre nós. Então, resumindo, como que a gente percebe, né, essas táticas por aqui, e se há uma especificidade em se produzir artes digitais por aqui hoje? Obrigado, Ana, pela pergunta. Assim, o que geralmente se associa, né, à nossa produção é um contexto de um desenvolvimento tecnológico que ele acompanha, né, uma modernização tardia, né, que é um processo, e aí seria mais uma discussão sociológica dentro né, da nossa bibliografia. Porém, né, é algo que não é uma prática restrita, né? Então, eu mostrei artistas aqui, também de fora, como, sei lá, Paul Desmarines, que também tem esse interesse, né, por um resgate de tecnologias mais básicas, obsoletas, etc. Então, isso não seria algo exclusivo, né? Mas existe sim, de fato, no campo não só brasileiro, mas também latino-americano, né, essa discussão sobre a nossa relação low-tech com um campo de produção high-tech, né? Aliás, esse título, né, o high-tech, low-tech, é de uma exposição que foi apresentada, acho que em 2012, deixa eu ver aqui, no Rio de Janeiro, no Oi Futuro, né, no Rio de Janeiro, com a curadoria do Alphonse Hook, e que trazia trabalho de diversos artistas que complementam um pouco essa vertente, né, entre outros, como outros nomes, a da Mariana Manhães, que tem um trabalho razoavelmente próximo da produção do Milton Marx, que eu citei há pouco, né,
Um outro artista, assim, muito interessante nesse campo é o Paulo Nenflídio, com aparelhos sonoros, né, e usando muito a marcenaria, o uso também de tubos de PVC, associado com recursos mais tecnológicos de programação, de síntese sonora. Então, são alguns nomes, né, além do Gambiologia, que eu citei, que talvez tenham ficado o Gambiologia como coletivo que ficou muito famoso nos últimos anos, e é interessante que a produção deles, eles são bem, assim, acolhedores, né, nesse sentido de, inclusive, reconhecer os seus precursores, como Guto Lacaz, né, então figuras assim, e trazer para contextos, né, de expositivos que eles têm realizado nas mostras gambiológicas, né, que tem acontecido lá em Belo Horizonte, juntando esses praticantes, né, de uma arte que ela é high-tech, low-tech, ou de uma, como eles chamam, de uma baixa tecnologia de ponta, por conta dessa junção, né? Às vezes é uma coisa tão trivial, né, um elemento que ninguém pagaria nada por aquele componente eletrônico, mas que no trabalho de arte se torna alguma coisa, né? Então, acho que isso é bem interessante. Embora, assim, no nosso caso, é claro que isso tem muita justificativa por conta de situação social, e aí as oficinas que o Gambiologia realiza, projetos de espaços de arte e tecnologia em favelas. Então, isso é tudo nosso, assim, né? O interesse mais assim, do hemisfério norte, né, dos Estados Unidos, da Europa, que de repente pega esses resgates tecnológicos claro, com interesse por esse passado, né, inclusive surge essa ideia da arqueologia da mídia, mas que não seria uma necessidade. E no nosso caso, em muitas situações, a necessidade, porque é aquilo com que a gente está lidando, né? Exatamente, muito obrigada. Eu vou optar por ler aqui algumas das perguntas, tá? Que na verdade são todas bastante interessantes. A Patrícia Freitas pergunta, né, se a gente poderia pensar na ocupação ou na ação do Gustavo Von Rá no Instagram do MAC USP a partir dessa ideia de cultura hacker. Então, como que você vê esse tipo de ocupação das redes sociais? Então, talvez possa ampliar a pergunta até para você falar sobre isso, né? Sobre as redes sociais e a arte hoje. E ela pergunta ainda: a mídia e muitas pessoas, né, eu inclusa, pensamos logo num hackeamento. Mas quando se revelou a ação do artista, essa palavra sumiu. Será que ela foi afastada propositadamente, afirmando o seu aspecto negativo? Você falou um pouco sobre isso, né? Sobre como às vezes é associado a noção de hacker, né? Algo pejorativo. Então, se você puder reunir aí essas ideias, te agradeço. A gente tem um recado para dar antes disso, né, Matheus? Sobre os certificados? Sim, eu vou. Boa noite. Eu vou mandar o link aqui. O link vai ficar disponível até 15 minutos depois do encerramento da nossa live. E eu acho que é isso. Então, é isso, gente. Obrigada. Daniel? Bem, eu vou falar um pouco sobre esse exemplo que foi citado, Gustavo Von Rá, embora eu não consiga me aprofundar muito, porque eu vi a notícia, né? Eu fiquei sabendo, mas, enfim, né, não sei em detalhes, né? Não estudei esse exemplo, né? Eu acho que, assim, todas essas relações, né, de apropriação, de ocupação, elas têm, e aí até juntando com a outra pergunta, né, do aspecto positivo e negativo, né, elas têm uma associação a esse tipo de ação, que é uma ação hacker, né, porém, né, claro que quando é feito de uma maneira avisar ninguém, né, quando é feito de uma maneira que, digamos, viola, de certo modo, o domínio de alguma uma instituição, alguma pessoa, claro que isso vai suscitar, né, a polêmica, né?
O Yuri Firmeza também, nesse sentido, que não é exatamente uma ação tecnológica, né, mas com um artista japonês que ele inventou lá em Fortaleza, ele também interferiu no circuito, no sistema da arte, da maneira como um hacker estaria, né, em um sistema tecnológico. Né. Agora, é claro que eu também falei durante, né, a minha apresentação sobre as cooptações, né. Então, algumas ações que são, assim, digamos, disruptivas, inclusive que a palavra é difícil usar ela hoje, porque a disrupção virou moda, assim, é negócio disruptivo, é não sei o que disruptivo, porque a inovação econômica, ela depende também disso, né? E eu acho que, nesse sentido aí, a produção da Mackenzie Work é muito significativa, embora um livro de 2004, já faz muito tempo, e no Um Manifesto Hacker, essas coisas estão bem claras, assim, como essas produções que são de ruptura, de transgressão, podem, em algum momento, ser, então, assimiladas para um interesse econômico, né? Então, há uma ação que ela não acontece, ela é uma diferença em relação ao que existia, né? E, no fim das contas, ele vai associar a própria ideia do surgimento de noções como a noção de propriedade privada, a noção de capital, tudo isso está ligado, né, a algum momento que alguém inventou alguma coisa que não era bem vista, mas que alguém achou, não, isso é interessante, pode gerar um mercado, né? E isso continua acontecendo, né? Então, acho que, fechando o comentário sobre redes sociais, e que é um assunto, né, que algumas pesquisas recentes aqui, principalmente do grupo de pesquisa, né, com estudantes e tal, esse interesse vem à tona, né? O que a gente tem visto é realmente que as redes sociais, elas impulsionam um tipo de performatividade que ela está muito voltada a gerar a visibilidade, a gerar a atenção, que, por sua vez, ela é destinada, né, a que são números para vender anúncios, no fim das contas, né? Então, acho que não significa que o artista deve sair das redes sociais, mas tem esse lado, né? Aparece ação mais assim, transgressiva, ela não consegue se isolar completamente. Perfeito, obrigada. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma, são realmente muitas, a gente vai te convidar certamente para voltar se você tiver tempo, mas eu vou escolher então uma do grupo, porque diz respeito justamente à sua atuação como professor, tá? E sem dúvida, acho que todo mundo, né, entendeu, ouviu, né, que o Daniel Ora é professor hoje em dia, né, universitário, e o Isaac Guimarães pergunta a você acredita que esses estudos de arte e tecnologia deveriam ser um conteúdo mais integrado aos currículos tradicionais das graduações em artes visuais? Bom, assim, eu acho que é uma pergunta difícil, né? Eu diria que eu tenho uma expectativa até, digamos assim, né, de projetos mais, assim, interunidades, né? Modelos de cursos interunidades. Porque eu acho que há, sim, uma formação muito consolidada, um currículo e no campo das artes, assim, e aí, como a gente falando de arte e tecnologia, é um campo de muito hibridismo, né? E esse hibridismo ele só consegue se sustentar ou via, né, essa formação completamente, né, interunidades, inter ou transdisciplinar, né? Ou nas parcerias, né? Juntar especialistas, muita gente acaba atuando também dessa maneira, né? Muitos casos aí que eu citei, de memória, vou me lembrar da atuação, né, do Bruno Moreira, junto com o Gabriel Pereira, né? Então, o Gabriel Pereira mais voltado, né, para a área da ciência da computação, embora também trabalhando como artista, o Bruno Moreski mais numa perspectiva da arte conceitual, da arte mídia, de uma forma mais genérica, né?
mas tem coisas que realmente dependem desse apoio, né? Eu, assim, em relação aos ciclos tradicionais, né, é difícil dizer, até porque algumas práticas, elas continuam importantes, elas vão continuar, né, a pintura, a escultura, tudo isso vai continuar, né, e é importante que a gente mantenha uma memória desse, né, que seria uma coisa, assim, ruim até, né, porque a gente passa a perder uma capacidade de realizar outras coisas a partir de uma automação tecnológica, né? Então, como a tecnologia resolve, então vou deixar, não vou usar mais papel, não vou usar mais lápis, não vou usar mais caneta, não vou usar papel, porque, até para escultura, né? Vou fazer os meus modelos 3D e mandar para uma impressora e tudo bem, né? Mas as coisas não podem se resumir assim, senão daqui a pouco, né? Quem é que vai né, poder recuperar essas coisas quando a gente precisar, né? Porque vira e mexe a gente está com algum problema de, sei lá, um cano que estoura em casa ou uma cadeira que quebra a perna e alguém tem que fazer aquilo, né? Só que, né, daqui a alguns anos a gente tiver robôs completamente encarregados disso, mas mesmo assim eu acho um risco. Obrigada, Daniel. Já que você pode ficar um pouquinho mais conosco, eu vou te fazer mais uma pergunta, então, de quem está nos assistindo, a Tesla Weber. Ela pergunta, né? Com a cultura da internet, os direitos da imagem e da propriedade intelectual se tornam, na maioria das vezes, deixadas de lado. Seria a arte hacker também algo que busca acabar com o gatekeeping dos ícones da cultura de massa, instigando questões sobre direitos autorais e arte e entretenimento, arte, comunicação e artificação? Acho que você começou a falar um pouco sobre isso na sua fala, né, anteriormente. Tesla, né, que fez a pergunta. Bem, uma pergunta profunda, assim, obrigado pela pergunta, realmente, assim, uma, né, e isso não é exclusivo desse momento digital, né, então a gente já está lidando com reprodutibilidade, né, há pelo menos um século e meio, sei lá, né, a gente já está, é claro que quando essas imagens, elas tinham outro valor, né, então, no início da fotografia, né, então a foto com uma função de produção técnica da imagem, e a gente, né, tinha até uma relação, assim, menos apegada a esse, mas logo ela se torna também um objeto de colecionamento, e aí essas passagens para o sistema da arte acabam provocando também esse sentido de restrição de direitos, né, direitos tanto de propriedade quanto de reprodução. Mas, assim, é um ambiente, a internet em si, ela vai realmente propiciar isso, né, que a gente está experimentando no dia a dia, de realmente poder acessar muita coisa, e, né, então, livros, músicas, né, então isso em 99, 2000, né, na minha graduação, quando eu comecei a trabalhar numa perspectiva de pesquisa, de graduação, quando eu trabalhei com o tema do Napster, né, o Napster como plataforma de compartilhamento de MP3, assim, isso evoluiu muito, né, passamos aí por fases dos torrents e outras coisas, e aí a gente está, hoje em dia, né, com uma cultura que tem certamente essa camada, né, a camada daquilo que pode ser, digamos, restrito, protegido, mas que em algum momento, né, vai criar um caminho de acesso, né. Agora, por outro lado, assim, para falar de um tema muito quente, né, do momento, sobre o qual eu ainda, né, quero me aprofundar, não conheço tanto a fundo, a questão dos NFTs, né, os non-fungible tokens, né, que é uma forma de criar restrição, né? E, de novo, né, essa ideia de como, a partir inclusive de abundância, né, de produção, porque a produção dessa arte digital, nesse sentido muito amplo, assim, ela não tem limites, né? Quando a gente procura arte digital no Google Imagens, a gente vai ver muita coisa que não está nas galerias, não está nos catálogos, não está nas revistas de arte
né? Produção de design, produção de ilustradores, e tem coisas muito legais, assim, e é bastante curioso que no momento, né, que o mercado de arte resolve, né, absorver, pelo menos, né, um gesto de absorção da arte digital, acaba trazendo para os leilões na Christie's o trabalho do BIM, que, enfim, não é de nenhum desses artistas que são já bastante, poderíamos dizer até canônicos, assim, são cânones da arte digital, o Jodi, Eve Franco Mates, não é uma obra deles que vai a leilão na Christie's, mas é uma obra desse campo muito mais amplo de arte digital, né? E é uma maneira de criar alguma coisa, né? O NFT, a meu ver, assim, de uma hipótese inicial, é criar uma ficção, né? Assim, dizer, isso é um controle, você tem um direito ali privilegiado, e assim, até o momento que as pessoas acreditam nisso, né, esse valor se mantém, né? Esse valor ele vai ser negociado, às vezes com altos e baixos, né? Então, o comprador do trabalho do Beeple, em poucos meses, né, ele viu que a obra que ele comprou já não valia o tanto que ele pagou. Então, isso é natural do mercado também, né? Ainda mais no mercado altamente especulativo, como é o mercado de arte, né? Então, assim, eu estou procurando responder mostrando essas diversas direções, e eu acho que, no momento atual, NFT realmente veio para trazer mais uma complicação para esse entendimento do que é propriedade, direitos de imagem, e esse sentido da artificação também, que eu acho muito interessante, né, em como hoje, né, tem muita coisa que, né, desde, sei lá, Documenta de Cássio, né, que levou o Adrià para, né, então, alguém da gastronomia dentro de uma documenta. Então, a gente tem esse processo de artificação para, né, várias vertentes, né, de produção cultural, e que me parece que esse gesto, que eu sempre falo da questão de um gesto crítico e curatorial, o gesto de separar um objeto da sua condição, que às vezes não é, assim, do mundo da arte, pode ser mediadora de outra experiência, como, né, uma experiência de ir jantar num restaurante, né, 5 estrelas, né, e etc., mas retira aquela produção, né, de um lugar para colocar em outro, e quando faz isso, geralmente também cria a sua sala, né, a sua sala de visitação, o segurança, a faixa amarela, o aviso não toque na obra, então tudo isso vem junto, né, ou algum processo, e aí dessa mediação dentro do museu, mediação educativa e tal, mas não é assim, pegue e leve para casa livremente, faça o que você quiser, né, então, e ao mesmo tempo é algo inevitável, né, se a gente está pensando em arte, a gente vai trabalhar com isso, felizmente e infelizmente, não sei, é um paradoxo mesmo. Daniel, muito obrigada. Me parece que a gente também termina aí com essa questão que você traz de uma inserção, né, das artes digitais efetivamente no sistema artístico, principalmente local, né? Então, isso nos interessa também sobremaneira, ver como é que isso está sendo desenvolvido hoje. Eu quero te agradecer imensamente e ao seu grupo de pesquisa e extensão por estarem conosco aqui hoje, por ter dado o seu tempo, né, para que todos pudéssemos aprender com você. A gente fica por aqui, os nossos colegas caíram, então essa também é uma realidade, né, do digital hoje em dia, dentro das nossas possibilidades precárias, mas, pelo que eu sei, o link para o certificado fica um tempinho, se não me engano, uns 15 minutos ainda, para quem quiser os certificados pela Academia de Curadoria. Daniel, há algo mais que você gostaria de dizer antes da gente se despedir? Bom, Ana, muito obrigado pelo convite. Eu acho que cada vez que também é uma experiência, né, de organizar o pensamento, a fala, a produção, é sempre uma oportunidade também de aprimorar, né? Eu acho que gostei também dessa impressão, desse retorno, das perguntas que
que chegaram, né, nesse sentido de mostrar didaticamente questões assim que às vezes são que passam, né, batido, que tem um certo hermetismo tecnológico na coisa também. E é isso, assim, agradeço a parceria, né, espero que a gente possa repetir outras vezes também, inclusive trazer vocês conosco aqui na nossa plataforma de curadoria, né. Eu fiquei sem entender que os nossos colegas caíram, então você que vai encerrar a sessão, é isso, ou a transmissão? Isso, os nossos colegas caíram, então eu encerro, mas deixo aqui também a indicação para vocês acompanharem o trabalho do Daniel e do grupo de pesquisa dele, sendo realizado hoje na UFES, as palestras que o Daniel vem realizando. Acho que o Matheus conseguiu voltar, vamos ver. E nos acompanhar também para os próximos convidados e convidadas que nós teremos falando aqui um pouco sobre artes digitais hoje. Então, muito obrigados a todas, todos e todes, e espero que nos vejamos em breve também aí com a possibilidade de parcerias nessa esfera. Muito obrigado. Então, boa noite para todo mundo. Eu não sei, talvez algumas perguntas, né, tenham ficado aí. Eu vou dar uma olhada, né, nesse registro das perguntas. Isso é bom também dizer, Daniel. O registro fica depois no nosso canal, né, no YouTube. E quem não pôde estar com você hoje pode ver, então, em outro horário, né? Inclusive alunos, né, estudantes que têm interesse por isso. Tá bom. Obrigada. Depois eu entro lá para responder o que eu não respondi. Obrigado. Obrigada, Daniel. Até.